tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje com a discussão de um caso clínico que vai ser conduzido aí pela doutora Larissa. Eu vou fazer a projeção aqui e Larissa pode começar assim que tiver tudo certo aqui, só um instantinho. Então, pode começar, Larissa. Eu vou só pôr aqui na tela cheia. Isso. Beleza. Boa noite a todos, meu nome é Larissa, sou R2 do HC. Hoje a gente vai comentar sobre um caso que a gente atendeu no pré-natal, uma paciente que chegou no plantão com intoxicação por paracetamol. Bom, ela era uma gestante com 21 anos, na quarta gravidez tinha 3 partos vaginais anteriores, chegou com 28 semanas, era pela DUM, compatível com o primeiro ultrassom. Ela fazia pré-natal no centro de saúde e foi admitida no dia 27 de setembro, depois de ter ingerido 2 cartelas de paracetamol de forma intencional. No primeiro momento, ela estava queixando uma tontura, uma sensação de fraqueza, uma falta de ar. A gente pediu exames, o eletro veio sem alterações, o hemograma, coagulograma, função hepática e renal e eletrólitos, todos normais. A gente optou por ligar lá para o pessoal da toxicologia do João 23 e eles recomendaram que a gente prescrevesse acetilcisteína 200 mg, iniciar e fazer de 8 em 8 horas, durante pelo menos 24 horas. E assim foi feito. Pode passar, por favor, professor. Bom, durante a internação, ela teve uma suspeita de pré-eclâmpsia sem critério de gravidade, teve apenas 2 aumentos pressóricos e uma proteinúria positiva, uma relação PC de 1,03. Foi diagnosticada também com infecção de urina nessa revisão laboratorial. Ela tinha uma queixa de disúria, depois que a gente abordou essa queixa específica. E na urocultura, tinha uma E. coli multissensível. A gente tratou com clavulin via oral e ela teve alta 6 dias depois de ter ficado de observação, com a prescrição do antibiótico, não precisou de antipertensivos, foi encaminhada ao pré-natal de alto risco e também para o CERSAM para acompanhamento. Nessa internação, ela teve avaliação da psicologia e da psiquiatria também. Eles acharam que ela precisava mesmo continuar o segmento de forma longitudinal, mas não iniciaram nenhuma medicação. E a gente tinha feito um ultrassom também para ela durante a internação, estava tudo ok. Pode passar, por favor. Bom, ela teve alta, acompanhou com a gente no pré-natal e depois foi admitida em trabalho de parto no dia 19 de dezembro, já com 40 semanas de gravidez. Ela apresentou uma febre de 38 graus intraparto e uma taquicardia também. Só materno, fetal não. Ela tinha termo de ligadura, porém não foi realizada a ligadura pelo quadro infeccioso vigente. Ela teve o parto vaginal e manteve-se normotensa, sem antipertensivos durante toda essa internação. A gente iniciou para ela ampicilina e gentamicina para tratar a coriominioniite e ela teve alta depois de 4 dias em boas condições clínicas e foi encaminhada ao centro de saúde para acompanhamento depois do parto. Pode passar, por favor. Bom, esse é o artigo que a gente escolheu. Ele é um artigo um pouco diferente do habitual. A gente escolheu um artigo um pouco mais focado na questão da farmacodinâmica e na farmacocinética do paracetamol para poder discutir a intoxicação pela medicação, né, de forma específica. E esse artigo foi publicado numa revista de farmacocinética. É um artigo recente, de 2019. 2 autores são também funcionários têm conflitos de interesse com indústrias farmacêuticas, e um deles trabalha numa empresa de tecnologia, que também eu vou comentar mais para frente, mas que simula ensaios clínicos utilizando inteligência artificial. Pode passar, professor. Bom, então o paracetamol ele tem alguns metabolismos, né? Alguns tipos de metabolismo no nosso corpo. Ele pode ser, a maior parte dele, depois que a gente ingere, é metabolizada pelas sulfotransferases e ele forma 2 tipos de metabólitos. O G3 e a SULT, que é o sulfato de acetaminofeno, e o
de fosfoglucoroniltransferase. Esses dois metabólitos, não são tóxicos e são eliminados. Cerca de 90% do metabolismo do paracetamol usualmente é metabolizado através dessa via. Parte dele é metabolizada através do citocromo P450, em NAPQI. É um metabólito potencialmente tóxico se tiver altas concentrações. Ele é principalmente hepatotóxico. E uma pequena parte do paracetamol é excretada inalterada na urina. Bom, em condições normais, né, quando a gente toma a medicação na faixa terapêutica, o citocromo P450 vai fazer a metabolização nesse metabólito hepatotóxico, né, que é potencialmente hepatotóxico, só que são pequenas doses, são pequenas taxas desse metabólito na nossa corrente sanguínea, de forma que a glucationa, ela vai inativar esse metabólito e ele vai ser eliminado de forma corriqueira, sem causar nenhum prejuízo no nosso organismo. Pode passar. Caso a gente faça a ingesta de uma quantidade um pouco maior desse metabólito, a nossa glucationa, ela pode ficar saturada. E aí, esse NPQI vai se ligar para as proteínas celulares, e aí sim, esse componente, né, esse composto novo, formado pelo NPKI, combinado com essas proteínas celulares, pode ser potencialmente hepatotóxico. Pode passar. Bom, esse é o site da tecnologia, né, da inteligência artificial que eles desenvolveram na parte da farmácia, né, para poder fazer simulações de ingestão de remédios, de fármacos. Então, eles usaram essa tecnologia para poder alimentar dados no sistema e simular como se fosse um ensaio mesmo. É um sistema gratuito e tudo, eles comentam lá no artigo. E aí, o estudo em si foi feito da seguinte forma. Eles pegaram primeiro, fizeram a simulação de pessoas não grávidas, usando o paracetamol intravenoso. Eles colocaram uma dose de 1 grama intravenoso de 6 em 6 horas. E aí eles avaliaram e aprimoraram esse modelo. Depois, eles transformaram o uso venoso em uso oral, ainda para pessoas não grávidas. Eles aprimoraram esse modelo e depois eles deixaram, só mudaram a questão do metabolismo mesmo para pessoas grávidas. Então, a gente teve um modelo adaptado de acordo com as mudanças fisiológicas da gravidez para as pessoas grávidas, usando paracetamol oral, que é o que a gente normalmente faz, né? A gente não tem paracetamol venoso disponível. Então, foi a dose de 1 grama de 6 a 6 horas, durante 48 horas. E eles simularam, assim, os 3 trimestres da gravidez, diferentemente, assim. Fizeram o terceiro trimestre e depois fizeram os outros 2. E aí eles colocaram, assim, que a fração desse NPQI, ela estimaria o potencial de hepatotoxicidade do paracetamol em si. E a concentração do paracetamol foi utilizada como se fosse um índice, né, de eficácia da medicação. Então, assim, é importante só frisar que esse estudo, ele não pegou a farmacodinâmica da medicação, mas a farmacocinética mesmo. Então, como que ele ficou, a biodisponibilidade dele no organismo, mas a gente não sabe se ele realmente era eficaz em questão de alívio de dor, em questão de sintomas. Era mais a questão farmacocinética ali da medicação mesmo. Pode passar. Bom, então, é só um modelinho, assim, que eles ilustraram de como seriam um gráfico e tudo. Eles aprimoraram esses modelos, tem vários gráficos no artigo em si. Pode passar. Bom, e aí os resultados, eles acabaram colocando que eles pegaram esses perfis simulados
e compararam com estudos realizados em pacientes reais. E aí, a partir disso, eles fizeram um cálculo e aprimoraram ali os resultados também. Pode passar. Bom, os resultados foram sumarizados nesses dois gráficos principais. A gente tem do lado esquerdo a concentração plasmática de paracetamol em relação ao trimestre da gravidez e as pacientes não grávidas. Então, a gente consegue perceber que a paciente não grávida, ela tem uma concentração plasmática de paracetamol um pouco maior do que a grávida. E essa concentração, ela diminui com o passar da gravidez. Nossa paciente estava no terceiro trimestre, por isso que eu coloquei ele. Então, teoricamente, a concentração plasmática, que de forma indireta traduziria para a gente a eficácia da medicação nesse estudo, ela seria pior no terceiro trimestre. No gráfico da direita, a gente tem a taxa do metabólito hepatotóxico em relação a paciente não grávida e as pacientes de primeiro, segundo e terceiro trimestre. A paciente não grávida, ela fica ali um pouco mais protegida, né, vamos dizer assim, do que a gestante de primeiro e segundo trimestre, mas parece que na gestação, no final da gravidez, essa taxa de hepatotoxicidade, ela diminui, de acordo com as mudanças fisiológicas da gravidez que eles citaram lá no artigo. E aí, uma coisa que é importante de frisar é que eles tiveram um pouco mais de dificuldade, assim, para conseguir simular verdadeiramente a gravidez no primeiro trimestre, principalmente. Eles comentam isso durante o artigo, porque eles acharam que tem menos estudos abordando as diferenças, né, metabólicas das grávidas no primeiro trimestre. Pode passar. Bom, aí eu coloquei aqui só para frisar mesmo, que a exposição do paracetamol é provavelmente menor nas mulheres grávidas do que nas não grávidas, e, teoricamente, seria inversamente proporcional ao evoluir da gravidez, né, a idade da gestação. Pode passar. A mesma coisa aqui, que a toxicidade é provavelmente menor no terceiro trimestre, e eles tiveram essa dificuldade de estabelecer padrões de metabolismo, principalmente no primeiro trimestre da gravidez. Pode passar. Na conclusão, eles citam que os dados sobre a concentração desse metabólito tóxico nos diferentes estágios da gravidez ainda precisa ser avaliado com outros juntamente com outros fatores, porque ele não é o principal, ele é o principal, mas não é o único responsável pela eliminação, né, do paracetamol no nosso organismo. Por exemplo, eles citam que faltam ainda alguns estudos a respeito dos níveis de glucationa na gravidez, que é aquela proteína que se liga inicialmente ao NPQI e transforma esse metabólito num metabólito inativo. A gente não tem esse dado para poder ver como que seria essa questão. Além disso, a concentração plasmática do paracetamol, que é o alvo farmacocinético, ele não necessariamente é igual à eficácia da medicação, né, que é a farmacodinâmica. A gente não sabe se a farmacodinâmica muda também durante a gravidez. A gente não tem dados suficientes para saber se o potencial analgésico da medicação ele também diminuiria no terceiro trimestre, por exemplo. Mas, usando esse alvo como norte, a gente pode ter uma ideia, né? A gente não consegue ter uma conclusão, mas seria um norte mesmo para isso. E apesar de ter tido esses resultados, a gente não consegue transformar esse artigo num aconselhamento assim de ajuste de doses, justamente por conta disso. A gente não sabe como que esses metabólitos todos, eles poderiam ser afetados na gravidez, né? A gente tem um estudo que foi feito de acordo com um modelo de inteligência artificial,
mas a gente não sabe se a gente consegue transformar esses resultados em resultados reais ainda. Eles falam que dados em vivo, né, ainda são necessários para poder refinar esse modelo. Pode passar. Aí, justamente por conta dessa inconclusão, a gente resolveu estudar mais um artigo que foi a respeito mesmo da terapêutica contra essa hepatotoxicidade do paracetamol. A gente sabe que a N-acetilcisteína ela foi aprovada como antídoto mundialmente contra a superdosagem do paracetamol. Está super bem estabelecido, assim. Diversos estudos com resultados robustos mostram que a hepatotoxicidade ela pode ser reduzida principalmente quando a N-acetilcisteína é administrada precocemente, com menos de 10 horas. Além disso, o mecanismo, né, da N-acetilcisteína seria auxiliar na eliminação desse ativo hepatotóxico. Então, ele se combinaria com o ativo hepatotóxico e facilitaria a eliminação desse ativo. Uma outra coisa que eles citam no artigo seria a intervenção precoce, o carvão ativado, ele evitaria a absorção do fármaco. Isso se a paciente chegar logo após, né, ter ingerido a medicação. Então, bem mais precoce do que 10 horas. E essa outra medicação, o Fomepizol, eles só citam, eles falam que ele teria um efeito na inibição do gene CYP2E1, que é o responsável pela expressão do citocromo P450, que, por consequência, é o citocromo que metaboliza o paracetamol nesse metabólito hepatotóxico. Então, ele inibindo o gene, ele inibe a expressão dessa proteína, que evitaria a produção desse metabólito tóxico. E, assim, no frigir dos ovos, é isso. Acho que esse é o final da apresentação. Larissa, é um assunto complexo, mas que a gente resolveu abordar porque não é comum a gente ter intoxicação pelo paracetamol, apesar de dizerem que é a intoxicação a causa mais frequente de hepatite medicamentosa, né? Essa paciente, ela teve o uso abusivo do paracetamol, mas ela não chegou a ter a insuficiência hepática em função do paracetamol. Não sei se pelo uso lá dessa medicação, né, que ela recebeu logo no início, ou se realmente não seria suficiente essa dose. Mas aí, como foi um caso de urgência que gerou essa dúvida, a gente achou que valia a pena discutir para todo mundo conhecer como é que é feito, quais são os riscos, né? E aí a Larissa achou esse artigo aí que, utilizando inteligência artificial, porque também não podia dar autorização para a gestante ver quem que ia ter intoxicação, quem que não ia, né? E também esse outro falando de como é o tratamento, e o tratamento é aquele mesmo, não mudou nada, como é que chama o remédio? Acetilcisteína. Acetilcisteína. Então, só para vocês saberem que existe realmente, nesses casos, a paciente tentativa de autoextermínio, né, fez o uso de 2 cartelas de paracetamol, mas aí foi socorrida a tempo e fez o uso da acetilcisteína e não teve nenhuma consequência. Exato. E só para complementar, professor, nesse artigo, o segundo, ele não fala exatamente isso, mas outros artigos que eu tinha lido e não coloquei na apresentação, eles colocam que a dose hepatotóxica seria a partir de 50 gramas. Então, é muito alto. É muita coisa. Essa paciente, assim, eu não sei, não tinha isso no prontuário dela, eu não sei quantos comprimidos ela tomou, mas eu estimei mais ou menos uns 15 comprimidos, isso daria menos de 7 gramas, assim, de... Estava longe, né? Estava longe. Da dose hepatotóxica. Alguém tem experiência com esse tipo de intoxicação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Está aberto aí para quem quiser falar. Acho que realmente é pouco comum, né? A gente não está acostumado a lidar, e aí daí o susto e a necessidade de entender melhor o que aconteceu. Sim. É um caso raro, realmente as pessoas têm pouco conhecimento do tema. Então tá, gente, então vou agradecer a presença de todos. Semana que vem vai ser a apresentação
de um artigo sobre diabetes e gravidez, que eu já vou enviar de uma vez, que vai ser a doutora Juliana, a professora Juliana Barra, que vai orientar, junto com a doutora Camila, que é endocrinologista. A Camila, ela pediu para ver se a gente podia começar a reunião da semana que vem às 5 horas. Então, no convite, eu vou falar com vocês que a Camila, que provavelmente, para quem puder, a reunião vai ser um pouquinho mais cedo. A Camila, endocrinologista, possa participar. Então tá, agradeço a Tá, todos e até então, semana que vem. até.